Olá, alunos do 7º ano. Sou a professora Luana Lorraine Alves de Mello, da disciplina de Educação Física. Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco dos tipos de esportes. Qual é o objetivo dessa aula? Identificar alguns tipos de esportes e suas características. Então, como a gente está vendo aqui no slide, o que sabemos sobre esses esportes? Que eles participam de Olimpíadas, né? Que eles, como por exemplo ali, o basquete, o tênis, o golfe, o atletismo, que é a corrida. Quais são suas características? Quais as características ali da corrida, do atletismo? Que eles são formados por 8 raias. O que são as raias? São onde os atletas ficam antes da largada. E o que eles têm que ter? Um condicionamento físico bom para conseguir chegar até o final da corrida. O basquete, quais as características do basquete? Que eles são jogados com as mãos, é jogado por 2 equipes, né? 5 jogadores em cada equipe, e o objetivo deles é fazer a cesta. Então aqui a gente vai aprendendo sobre os tipos de esportes. Vamos continuar com o slide. Sabe como eles podem ser classificados? Como que é classificado o basquete? Como ele tem que passar para o time adversário, ele tem que, então é um esporte de invasão. O basquete, o futebol, tudo esporte de invasão. Eles têm que ir tentar conseguir o objetivo deles, que é fazer o gol no futebol, que é fazer a cesta no basquete. Então tem como podem ser classificados: esportes de invasão, esportes de precisão, esportes de combate. Então tem vários, tem uma infinidade de classificação assim, dos esportes. Tipos de esportes. As modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à organização estrutural do jogo em si. A prática que envolve os gestos motores, a relação com o adversário, entre outros. A divisão entre esportes consideram as relações de colaboração. Então tem os coletivos e os individuais. Vamos falar um pouco do coletivo. Colaboração de todos os companheiros de equipe, né, que precisa da colaboração da equipe para poder conseguir ganhar uma partida. Por exemplo, o futebol, o vôlei, o beisebol e entre outros, os coletivos. Agora vamos para os individuais. O atleta compete sozinho e seu desempenho só depende de si. Por exemplo, natação, surf, esgrima, entre outros. Então, como aqui está na imagem do slide, tem o coletivo, que é o futsal, é um dos esportes coletivos, que é disputado por equipes, e o individual, que é que tem o surf, né, que eu falei, que tem a natação. Então, das imagens que está aparecendo aqui, o individual e o coletivo. Os tipos de esportes diferenciam-se de acordo com a forma na qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo. Os tipos de esportes podem ser classificados como já havia dito, esportes de invasão, rede e parede, campo e taco, de combate, de marca, de precisão e técnico combinatório. Vamos falar um pouco do esporte de invasão. Qual que é o esporte de invasão mais conhecido? Como a gente já havia dito, já estava conversando sobre o slide aqui. Futebol, isso, é o esporte de invasão mais conhecido, mais popular, né? Então, o esporte de invasão possui como objetivo o ataque ao campo adversário e a conquista de sua meta. Essa meta, em geral, deve ser alcançada por uma bola ou objeto semelhante. O ponto é marcado quando se atinge o gol, a cesta, o touchdown, o try, por exemplo. Então ali está falando da cesta, no basquete, o gol, no futsal ou no futebol, o touchdown no futebol americano. E o try é jogado no rugby, que é a pontuação maior, que é chamado esse try, que é a maior pontuação deles. Ali os exemplos: futebol, basquetebol, handball, rugby, hóquei e polo aquático, como está na imagem.
Como a gente já estava falando do futebol, vamos conhecer um pouco sobre quando ele chegou no Brasil, quem que trouxe, né, essa ideia do futebol. Você sabe como esse esporte chegou no Brasil? O futebol ficou conhecido no Brasil no final do século XIX, por Charles Miller. Esse estudante paulista retornou à Inglaterra em 1894 e trouxe na bagagem diversos artigos, como bolas, uniformes e livros com as regras estabelecidas. Por conta disso, Charles Miller é atualmente considerado o pai do esporte no Brasil. Vamos para as regras do futebol. Nenhum esporte no mundo desperta tanto interesse popular quanto o futebol. Futebol é um esporte disputado entre duas equipes, cada uma com 11 jogadores que utilizam os pés e a cabeça para movimentar a bola em direção ao campo adversário, com o objetivo de colocá-la dentro do gol ou meta. A partida divide-se em 2 tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos. O tempo de jogo pode ser prorrogado por acidente ou qualquer outra causa a critério do juiz. Então vamos falar um pouco do esporte de combate. O esporte de combate tem como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de ataque e defesa. Então aqui na imagem do slide a gente tem o boxe, o judô e o esgrima. Tem o jiu-jitsu, karatê, sumô, taekwondo, tudo que como se fosse uma luta, né? Um oponente contra o outro. Então esses são os esportes de combate. Vamos para uma atividade aqui. Número 1. Cite exemplos de A. 2 esportes de invasão. 2 esportes que não sejam de invasão. Número 2. Qual esporte de invasão é mais conhecido? Número 3. Qual a diferença de uma bola de futsal para uma de futebol? Se vocês responderem lá no número 1, 2 esportes de invasão, como fica fácil de responder, a gente já estudou, está trabalhando sobre isso, né? Que é o futebol, o mais conhecido. Handball, esporte de invasão, correto. Letra B, 2 esportes que não sejam de invasão, vôlei e tênis. O vôlei tem a rede, né? Número 2, qual esporte de invasão é mais conhecido? Futebol, vocês ponharam, então correto, mais popular. Número 3, qual a diferença de uma bola de futsal para uma bola de futebol? A bola de futsal, como eu estou com aqui, a bola de futsal ela é menor que a bola de futebol e ela é mais pesada também. Então vamos para uma atividade que tudo que a gente trabalhou aqui vai ser feito nesse jogo, no Word Wall. Então vocês fazem lá o jogo e a gente continua a nossa aula. Vamos um trabalhinho para a próxima aula, para a gente ter continuidade, né? Tem infinidades do esporte, então para a gente aprender mais, vocês vão trazer uma produção de texto sobre a aula de hoje. Vocês vão falar um pouco sobre a nossa aula de hoje e trazer na próxima aula. Então é isso, gente. Até a próxima.